Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conecta Scalabrini. Hoje a gente vai mergulhar fundo no nosso informativo de agosto de 2025 para desvendar uma ferramenta poderosíssima de planejamento, a holding familiar. Se você quer proteger o futuro da sua família e do seu patrimônio, fica aqui com a gente, porque este guia é para você. Vamos lá! E vamos começar com uma pergunta bem direta. A sua família, ela está preparada de verdade para o futuro? E olha, planejar a sucessão não é ficar falando sobre o fim da vida, não. É sobre garantir tranquilidade. É sobre dar continuidade ao que você construiu e, o mais importante, é sobre proteger quem você ama de um processo que pode ser muito longo e doloroso. E por que essa preparação é tão crucial? Porque o caminho tradicional, que é o inventário, pode virar um verdadeiro pesadelo. Pensa comigo. Esperar anos para ter acesso ao que já é seu por direito. Ver até 20% de tudo que foi construído ir embora em custos impostos. E o pior de tudo, ver a família que deveria se apoiar se desfazer em brigas que poderiam sim ter sido evitadas. Essa tabela aqui, gente, fala por si só. O contraste é gritante. De um lado você tem um inventário, um processo que pode levar mais de 5 anos, com custos que podem ser absurdos e com a gestão dos bens simplesmente paralisada. Do outro lado, a sucessão via holding. A transferência acontece de forma quase imediata, os custos são muito menores, a gestão continua a todo vapor e, claro, o risco de briga é mínimo. A diferença é da água para o vinho. Ok, diante desse cenário todo, qual é a saída? Bom, existe uma solução muito estratégica e inteligente: a holding familiar. Vamos entender direitinho como ela funciona. A maneira mais fácil de entender a holding familiar é pensar nela como um grande cofre da família. Em vez de ter os bens todos espalhados por aí, imóveis, investimentos, carros, empresas, você cria uma empresa específica só para ser a dona de tudo isso. É ela que vai centralizar, organizar e, o mais importante, proteger o patrimônio de todo mundo. E aqui está o pulo do gato. A estrutura da propriedade muda completamente. Os membros da família não são mais donos diretos de um apartamento ou de um carro. Eles passam a ser sócios, donos de cotas, da empresa que é a verdadeira proprietária dos bens. Parece uma mudança pequena, mas é essa sacada que muda todo o jogo. Então, quais são as vantagens reais de organizar tudo dessa forma? Basicamente, elas se apoiam em 3 pilares gigantescos: uma sucessão muito mais tranquila, uma economia inteligente de impostos e a blindagem do patrimônio. Primeiro pilar, a sucessão. Sem a holding, a gente já sabe o caminho, né? É o inventário, um processo judicial, público, lento e bem caro. Agora, com a holding, a herança vira uma simples transferência das cotas da empresa para os herdeiros. E melhor, todo esse plano é desenhado em vida, pelo próprio patriarca ou matriarca, que define as regras do jogo. É controle total. Vamos visualizar o fluxo do caos de quando não há planejamento. Tudo começa com o falecimento, que pega todo mundo de surpresa. Aí inicia-se o inventário, um processo que congela todos os bens. Ninguém pode vender, ninguém pode administrar direito. Com tudo parado, o que acontece? Começam as disputas, as brigas pela divisão, que se arrastam por anos, minando o dinheiro e, principalmente, a paz da família. Agora, olha a diferença com o planejamento. A holding é criada em vida. O patriarca organiza tudo e já pode doar as cotas para os herdeiros, mas ele mantém para si o controle total e o direito de receber todos os frutos, o que a gente chama de usufruto. Quando ele falece, não tem surpresa, não tem paralisação. A gestão continua, os herdeiros já são sócios, é uma passagem de bastão suave, segura e eficiente. A segunda grande vantagem, e essa todo mundo gosta, é o planejamento tributário inteligente. Uma holding bem feita é uma ferramenta legal e poderosa para diminuir a carga de impostos. Isso significa que mais dinheiro fica com a família e menos vai para o governo. Esse gráfico aqui deixa bem claro um dos maiores ganhos. No inventário, o imposto sobre herança, o tal do ITCMD, é calculado sobre o valor de mercado de todos os bens. Já na holding, o imposto é calculado sobre o valor das cotas que são doadas, e essa base de cálculo pode ser muito, mas muito menor. A economia é gigantesca. E não para por aí. Os benefícios fiscais continuam. Por exemplo, a tributação sobre aluguéis pode ser bem mais baixa dentro da empresa. A transferência de imóveis para a holding pode adiar o pagamento de imposto sobre ganho de capital. E, para fechar com chave de ouro, a distribuição de lucros da holding para os sócios é isenta de imposto de renda. E chegamos na terceira vantagem, que é fundamental: a proteção.
A holding cria uma barreira, uma camada de segurança em volta dos bens da família. É o que o pessoal chama de blindagem patrimonial. E como essa proteção funciona na vida real? Simples. A holding separa o que é patrimônio da família do que é risco de um negócio ou até de uma dívida pessoal de um dos herdeiros. Dá para colocar cláusulas que protegem os bens em caso de um divórcio, por exemplo, ou que impedem que um herdeiro venda a sua parte para um estranho. Ou seja, o controle fica na família e o legado não se perde no meio do caminho. Mas atenção aqui. Tantos benefícios assim exigem muita responsabilidade. Uma holding não é uma solução que você compra pronta na prateleira. Vamos ver agora quais são os cuidados essenciais para começar isso do jeito certo. É fundamental ter isso em mente. A holding é uma ferramenta, não é mágica. O sucesso dela vai depender de um planejamento feito nos mínimos detalhes, alinhado com os objetivos da sua família e, principalmente, executado por profissionais que entendem do assunto. Tentar fazer isso de qualquer jeito pode criar um problema muito maior do que aquele que você queria resolver. Então, antes de dar qualquer passo, segue esse checklist aqui. Primeiro, definam objetivos muito claros. Segundo, conversem, alinhem tudo com todos os membros da família. Depois, façam um estudo sério para ver se os custos valem a pena. E o mais importante de tudo, contratem advogados e contadores especialistas no assunto. A ajuda profissional aqui não é um custo, é um investimento na segurança de todo o processo. Seguindo esses passos com cuidado, você não vai estar apenas criando uma nova empresa no papel. Você vai estar de fato construindo a estrutura que vai sustentar, proteger e perpetuar o seu legado para as próximas gerações. Essa frase aqui resume tudo com perfeição. A holding pode ser a chave, sim, para perpetuar o legado da família, mas só se ela for bem estruturada e vier com uma boa estratégia. A chave só abre a porta certa se for usada com cuidado, inteligência e profissionalismo. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão com você. Quando você olha para o futuro, qual história você quer que a sua família conte? A história do caos, dos conflitos e das perdas de um inventário sem fim? Ou a história do planejamento, da harmonia e da continuidade de um legado que foi protegido? A escolha é sua, e o melhor momento para começar a fazer essa escolha é agora.